Olá, guerreiros e guerreiras. Mais uma vez eu vou fazer aqui a filmagem, né? É muito bom a gente falar da palavra do Senhor, né? E hoje eu vou falar sobre o valor da nossa fé. Antes de ontem eu falei sobre esse mesmo tema e hoje eu vou falar, viu? E eu peço ao nosso bom Deus que cuide de cada um de nós, né? E eu peço a vocês que quando vocês assistirem, você dá o like. Quem não se inscreveu, se inscrevam. Quando você estiver assistindo, aperta lá o dedinho, tá bom? Ajuda esse canal. É um canalzinho simples, mas é importante, né? Saber que a gente vê tantas pessoas nos canais clamando a Deus, pedindo a Deus pela vida de cada um. Ora por um, ora por outro, né? Fala sobre a palavra do Senhor. Isso é muito importante para que a gente possa se fortalecer mais e mais na presença do Senhor. E através de nossas orações, às vezes evita muitas catástrofes, como diz, tá bom? E eu vou ler aqui, viu? O valor da nossa fé. E a palavra do Senhor se renova a cada dia. Um dia a gente lê uma mensagem, um versículo, às vezes quando vai ler a gente já entende de outra maneira. Então, a palavra do Senhor se renova a cada dia. E Efésios 3, 11 e 12. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Eu queria que vocês observassem bem essa mensagem. Meditasse bem nessa palavra. O quanto se faz necessário a gente conhecer a palavra. Ouvir e aprender mais e mais, viu? Quando nossa fé vacila, esquecemos que fomos alcançados pela graça de Cristo e duvidamos do livre acesso que Deus nos dá. Voltamos a pensar que Ele só atende quem merece e, como nos sentimos em falta, achamos que seremos rejeitados. Jesus disse: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Lá em João 6,37. No Sermão do Monte, Jesus falou: vinde a mim. Prometeu alívio aos cansados e sobrecarregados. Lembrou a todos que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Mateus 11, 28. Lembremos-nos da parábola do filho perdido. Lucas 15. O jovem estava longe de casa, sentindo-se culpado. Lembrou-se do pai e confiou que ele o receberia. Foi o que aconteceu. O pai o acolheu e o perdoou. Fez muito mais do que o rapaz poderia imaginar. Restaurou sua condição de filho. Uma jovem estava muito enferma. Conhecia o Evangelho desde a infância, mas tinha se afastado dele. Agora, enferma, tinha vergonha de voltar para Deus. Dizia: Deus vai achar que estou voltando só porque estou doente. Felizmente, antes de chegar ao final, buscou o pai, confiando que seria acolhida por ele. Não importa o que nos motiva a voltar. Deus nos espera de braços abertos. Por Jesus, temos livre acesso ao Pai pela fé. Então, meus amados irmãos, meus guerreiros e minhas guerreiras, não existe nada nessa terra que nos proíba, que nos empate, que nos afaste da presença do Senhor. Não tem pecado grande ou pequeno que a gente possa dizer assim: não, eu não vou voltar para a presença do Senhor, porque o que eu já fiz, eu mesmo me envergonho. Né? Porque às vezes a gente sente assim: eu me envergonho do que eu fiz diante do Senhor. Que bênção, que maravilha. Que palavra linda de dizer que sente vergonha do que fez. Ali dentro de você, você já vai criando algo que é arrependimento, que você reconhece que o que você fez
não foi bom diante do Senhor. Mas será se Deus não vai te aceitar? Meus amados, Deus faz o nosso pecado, pode ser preto, 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 mas Ele torna alvo como a neve. Assim você tem um coração aquebrantado, assim você confessa a Deus os seus pecados, assim você se arrepende dos seus pecados. E nós devemos fazer isso. Alguém pode dizer, a senhora só está dizendo isso porque a senhora já é de idade, já é de idade. Mas nós que somos jovens, nós temos muita coisa boa aí para frente. Nós não queremos servir esse Deus. Vocês jovens, vocês podem servir a Deus. Vocês podem desfrutar de tudo que Deus der para vocês. E vocês se completam. Deus não vai deixar faltar nada para vocês, principalmente no interior, geralmente. Só tem uma coisa que vai, talvez, acontecer. É vocês mesmos se conscientizar de que você estava indo por um caminho que era o caminho da perdição. Era um caminho que não tinha volta. Era um caminho que só tinha espinhos. Era um caminho que só fazia vocês sofrer. Era um caminho que só fazia a família de vocês sofrer. Era um caminho que vocês não tinham confiança de viver. E Deus não quer isso para a gente. Deus quer que nós tenhamos paz dentro de nós. Paz. Que nós possamos andar livre. Tanto vai ser jovem, como adolescente, como uma senhora casada, como um homem casado. A gente pode gozar da felicidade, do amor de Deus, vivendo nesse mundo. Apenas desviando do mau caminho. Que muitas vezes, determinados caminhos não têm um retorno. É cada vez mais se afundando. E nós estamos num tempo que a gente tem que pensar. Nós temos que pensar. Porque nós também temos o dever de estar orando pelos demais. Né? E eu sempre falo, e vou falar de novo aqui, inclusive, tanto faz você ser jovem, como ser adulto, como seja uma mulher casada, um homem casado, uma pessoa separada e não separado, não interessa. Mas se você tem sua sã consciência do que anda acontecendo no mundo, o mínimo que nós podemos fazer é estar orando a Deus pelas nossas crianças. Nós temos que levantar um clamor. Nós temos que pedir misericórdia pelas nossas crianças. Nossas crianças estão sofrendo. Nossas crianças não sabem como pedir um socorro. Nossas crianças não sabem aonde chegar para pedir o socorro quando elas estão sofrendo. Nossas crianças não têm o entendimento de um adulto, não. Elas sofrem para chegar ao ponto que muitas vezes acontece com as nossas crianças, é porque já não tem mais escapatória. Então, vamos clamar a Deus por nossas crianças. Vamos vigiar nossas crianças que estão ao nosso derredor. Vamos prestar atenção, vamos estar orando. As nossas orações chegam até o trono da glória. E criança, Deus disse, vinde a mim, deixai vir a mim todas as crianças. Deus ama as crianças, porque são inocentes. As crianças, elas sofrem e não sabem nem por que estão... Elas não sabem por que estão sofrendo. O que foi que essas crianças fizeram para sofrer tanta represália, tantas coisas tristes? E nós adultos, nós temos que estar pensando nisso. Dona Iracema, a senhora, a senhora não pode consertar o mundo, não. Nós não podemos consertar o mundo, mas se cada um de nós fizermos a nossa parte, se cada um de nós clamar a Deus, se cada um de nós
pôr o joelhinho no chão, dependendo que vocês acham dessa necessidade de plantar o joelhinho no chão para nós estarmos orando pelas nossas crianças, eu tenho certeza que muitas coisas podem mudar no seio da nossa família, aonde tiver uma criança, aonde estiver. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, e principalmente das nossas crianças e dos nossos jovens. E vocês, jovens, vocês também foram criança. Nós também já fomos criança. Nós sabemos, graças a Deus, que nós tivemos um papai e uma mamãe que cuidou muito bem de nós. Portanto, vamos agradecer a Deus e vamos clamar a Deus que cuide de nossas crianças. Olha, se vocês vê um papai com a mamãezinha passando com a criança, não precisa nem você dizer nada. Você só eleva seu pensamento a Deus, assim de um jeitinho, estira sua mãozinha assim. Se puder fechar os olhos, fecha. E você só diz: Senhor Deus, proteja esta criança. Papai do céu, proteja esta criança. Aonde você vê uma criança, não precisa estar sofrendo, não. Por mais bem cuidado que ela seja, e mais bem cuidada ela seja, você leva só no pensamento: Senhor, proteja esta criança. Aonde você vê uma criança, você diz: Senhor, proteja esta criança. Vai passando uma criança na sua rua, você olha e diz: Senhor, proteja esta criança, livra ela dos males. Gente, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. O coração de Deus deve estar muito triste em ver as crianças sofrendo. E que Deus tenha misericórdia. E vamos pensar bem. Vamos refletir. Nós estamos no nosso aconchego, nossa casa. Nós estamos bem, graças a Deus. Deus sabe de cada um, né? Mas não custa nada, gente. Não custa nada. Vamos clamar a Deus, tá bom? Por hoje é só. Um beijo no coração. E tchau. Fui. E dá o likezinho. Ou se inscreve. Divulga. E eu agradeço de coração. Tchau. Fui.